A nossa aula de hoje é sobre velocidade, que é uma das grandezas, uma das partes de estudo aí da nossa física. Tudo bem? Bom, quando a gente fala sobre velocidade, normalmente nos livros didáticos, na escola, vem sempre uma placa de trânsito como essa, para ilustrar velocidade, que é uma imagem que todo mundo já conhece, que todo mundo vê na rua, se dirigindo ou não, a pessoa ela conhece, e ela está ali para nos dizer sobre velocidade. Quando você olha para ela, você já tem que ser capaz de interpretar o que ela quer dizer. Então, o que acontece? A velocidade, ela é uma medida que mede a distância que um determinado corpo vai percorrer em um determinado espaço de tempo. Como assim, professor? Distância que vai percorrer num espaço de tempo, fica meio difícil entender velocidade só por esse conceito. Mas na prática é muito mais fácil. Por exemplo, nós temos aqui uma placa de trânsito que marca o limite de velocidade de 80 km por hora. Ou seja, se eu tiver um veículo que está andando em velocidade constante de 80 km por hora, que é uma velocidade constante, quer dizer que ele não vai nem para mais nem para menos, ele mantém 80 km por hora. Significa que esse veículo ele vai viajar 80 km no período de 1 hora. Ok? Então, isso é velocidade. Eu tenho uma placa lá que me fala que o marcador lá do veículo está falando que eu estou viajando a 100 km por hora. Quer dizer que se eu permanecer nessa velocidade, em 1 hora, o meu veículo vai ter andado 100 km. Ok? Então, velocidade é uma relação entre a distância e o tempo. E isso fica bem nítido nessas placas, né? Na medida. Então, eu pego ali, por exemplo, uma placa 80 km por hora. Nós vemos que aqui nós temos duas unidades de medida e não uma. Então, nós temos aqui a unidade de medida quilômetros e a unidade de medida hora. Então, nós já vemos que a velocidade vai envolver duas grandezas. Quais grandezas são essas? A distância, que vai ser medida ali em metros ou quilômetros, e o tempo, que vai ser medido em horas ou minutos. Tudo bem até aqui? Maravilha. Então, quando a gente vai falar de velocidade, eu tenho que falar primeiro... Vocês estão me ouvindo? Que apareceu uma mensagem aqui estranha para mim. Está todo mundo me ouvindo? Sir, tá dando para ouvir, mas ele ficou oscilando. Ele está oscilando, mas estabilizou agora? Travou de novo. Não, ele fica toda hora travando. Eu não sei se é só para mim. Tá, se vocês verem que tá algum problema aí, podem me interromper e falar, que a gente vê o que a gente pode fazer, tá bom? Eu acho que a internet está acordando agora também. Então, para falar de velocidade, nós temos que falar de distância e de tempo. Então, nós vamos falar dessas duas grandezas de modo separado. Porém, distância, nós já conversamos na última aula. Lembram na última aula que nós falamos sobre a variação de distância? Que nós vimos aqui, né, o símbolo delta, que refere-se a uma variação, e o S, que refere-se à distância, ou melhor, a trajetória que vai ser percorrida. Lembrando que o S ele vem do inglês space. Então, nós até vimos esse exemplo na última aula aqui, do deslocamento de um local para o outro. Então, nós vimos aqui que eu representei esse deslocamento por uma reta, por uma estrada reta, onde nós saímos aqui do quilômetro 40, e eu coloquei aqui que a gente estava indo até o quilômetro 184. Vamos lembrar que a gente viu isso na última aula, como que eu calculo a distância percorrida?
como que eu calculo o meu deslocamento total? É simples. A fórmula é ΔS, ou seja, o meu intervalo da distância. Por que intervalo? Bom, você concorda que se eu estou saindo daqui, essa pista, ela continua antes desse prédio. Existe pista antes desse prédio. E a hora que eu chego aqui na minha casa, essa pista ela continua depois da minha casa. Mas eu não quero falar da estrada total, da pista total. Eu quero falar deste intervalo, que começa aqui no quilômetro 40 e termina aqui no quilômetro 84. Por isso que a gente usa o delta, porque eu estou falando em um intervalo, em um período ali apenas. Então, o meu ΔS, ou seja, o quanto eu me desloquei, ele é calculado pelo SF, ou seja, a minha posição final, ou seja, o quilômetro 184, menos a minha posição inicial. Olha o I de inicial, que aqui é representado pelo quilômetro 40. Então, aqui, se eu quiser calcular a minha variação de distância, ou seja, o quanto eu percorri ali, é só eu pegar, então, 184 menos o 40. 184 menos 40 vai dar aqui 144. Só lembrando que 144 não é a minha resposta, porque 144 é só um número. Uma resposta ela tem que ser acompanhada da unidade de medida, que nesse caso vai ser o quilômetro. Então, para calcular o quanto eu percorro, a minha distância, basta pegar minha posição final menos a minha inicial. Ah, professor, mas e se não tem uma marcação no começo? Eu só tenho lá no final. Bom, o meu começo fica sendo 0. E o 184, lá, por exemplo, é o meu final. Eu vou fazer lá, se fosse o caso, tá? Eu faria, por exemplo, 184 menos 0, que vai dar 184. Então, quando eu não tenho uma marcação no começo, eu posso considerar ali o meu S0, ok? Eu posso considerar ali o valor 0 para minha posição inicial, ok? Isso nós já havíamos visto e discutido na última aula. Tem alguma dúvida sobre esse cálculo da variação da distância? Do quanto eu percorri? Professor, Pode falar. no caso da resposta, o senhor disse que o próprio número ele não é resposta, tem que colocar a unidade de medida. Ela pode ser qualquer uma ou pode ser só quilômetro e tempo? Não, Hora, por na exemplo, verdade. nesse caso nós estamos falando de distância. Vamos lembrar que a unidade aqui, na verdade, é o metro. É o metro. Mas eu estou utilizando ela de 1000 em 1000, ou seja, aqui eu coloco o quilo. Lembrando que quilo representa 1000. Eu posso colocar 144 quilômetros? Posso. Posso colocar 144 mil metros? Posso. Nesse caso, a unidade que mede a distância é o metro. Aí eu posso falar do metro e das variações que o metro vai ter. Eu posso falar em quilômetro, em centímetro, milímetro, em decâmetro e assim por diante. Mas no caso de distância, a unidade vai ser um metro. Respondido? Maravilha. Então, vamos continuar aqui. Então, sobre a distância, é isso, para calcular a distância. E para calcular o tempo, porque nós vimos que velocidade é a relação entre a distância e o tempo. E para calcular o tempo? Bom, para calcular o tempo, nesse caso, eu vou usar um intervalo de tempo, ou seja, o meu delta t, ok? Esse T vem do inglês também time, mas graças a Deus o nosso tempo também é com T, então fica mais fácil a gente entender aqui. Então, o que é o meu ΔT? É um intervalo de tempo. Eu quero saber que horas eu saí de um lugar e que horas eu cheguei no outro. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu saí deste local, o meu relógio aqui marcava às 17 horas e eu cheguei no meu destino final às 19 horas. Então, eu quero saber esse intervalo apenas entre as 17 e as 19 horas. Por que intervalo? Bom, porque existiu o tempo antes desses 17 e vai existir um tempo depois desses 19. Gente,
Para calcular a variação do tempo, ou melhor, calcular esse intervalo do tempo, eu falo variação porque o tempo ele vai mudando conforme eu vou me deslocando, ok? Para calcular esse intervalo de tempo, é a mesma conta que nós utilizamos com a distância. Então, olha só, é ΔT, ou seja, o meu intervalo de tempo, ele vai ser calculado pegando o meu tempo final, ou seja, o horário, o momento em que eu cheguei, menos o tempo inicial, ou seja, o horário que eu saí, ok? Deixa eu ver aqui que se tem gente querendo entrar aqui na aula. Não, acho que deu um erro aqui, mas tudo bem. Então, essa variação de tempo, ela vai ter a mesma fórmula, ou seja, o horário que eu cheguei menos o horário que eu saí. Na aplicação, como é que fica aqui? Bom, o meu ΔT, então, ele vai ser o horário que eu cheguei, que nesse caso foi às 19 horas, menos o horário que eu saí, que nesse caso foi às 17 horas. Então, 19 menos 17, o meu tempo percorrido foi de 2. Vou repetir. Aqui 2 não é minha resposta, porque um número sem uma unidade de medida não vale de nada. Então, aqui a minha resposta, ela vai ser 2 horas, ok? Por quê? Porque eu estou usando o campo de horas aqui do meu relógio. Professor, posso usar alguma outra unidade de tempo? Pode. As duas unidades de tempo mais utilizadas é a hora e é o minuto, ok? Algumas, dependendo da situação, pode até usar os segundos também, quando é um intervalo muito curto, ok? Bom, sobre essa medição da variação do tempo, essa medição do intervalo do tempo percorrido. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Não? Perfeito. Mas o que eu estou falando até agora ainda não é a velocidade. Eu só estou falando das unidades que compõem a velocidade. Então, como que eu vou aplicar isso que eu estou fazendo dentro da velocidade? Gente, na verdade, existe uma fórmula matemática para se calcular a velocidade. Professor, vou ter que decorar a fórmula? Vai, mas calma que eu vou ensinar um truque para vocês. A fórmula da velocidade está na sua própria unidade de medida. A unidade de medida que não é quilômetro barra horas, ou seja, a unidade de medida não é distância percorrida barra tempo, a fórmula para se calcular é exatamente essa. A fórmula para se calcular a velocidade, ela vai ser o quilômetro, nesse caso aqui, né? O quilômetro dividido pela hora. Ou seja, o cálculo, a fórmula para se medir a velocidade, ela é a variação da distância dividido pela variação do tempo. Então, olha só que a própria unidade de medida já mostra qual é a fórmula aqui. O quilômetro dividido pela hora. Então, se eu pegar as informações que eu tinha ali antes para aplicar, eu vou ter que a minha velocidade, ela vai ser o meu ΔS dividido pelo meu ΔT. Ou seja, a minha velocidade, ela vai ser a minha posição final menos a posição inicial, dividido pelo meu tempo final menos o meu tempo inicial, ok? A fórmula da velocidade, ela é bem simples, ok? Ela é bem simples. Nesse caso aqui é ΔS dividido por ΔT, ok? Aqui, sobre como é essa fórmula, a gente vai aplicar ela agora. Mas sobre como é esta fórmula, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos aplicar essa fórmula nos exemplos que a gente já passou ali. Então, eu tenho aqui os dois locais que eu quero percorrer.
e eu coloquei as duas coisas juntas. Coloquei aqui o meu T inicial e o meu S inicial. Coloquei aqui o meu T final e o meu S final. Bom, se eu tenho aqui que a minha variação da distância percorrida é de 144 quilômetros, que nós já havíamos calculado, e a minha variação do tempo é 2 horas, é só colocar dentro da fórmula. Olha só, velocidade não é delta S dividido por delta T? Basta eu substituir os deltas S e delta T pelos seus números reais. Então aqui, ó, a minha distância percorrida é de 144 e o meu tempo percorrido é 2. Então, 144 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 72. 72 o quê? 72 quilômetros por hora. Professor, como que eu vou saber a unidade que eu tenho que pôr aqui no final? É simples, gente. A unidade da distância que eu estou utilizando, olha só, a unidade da distância que eu estou usando aqui é o quilômetro. Se eu tenho quilômetro aqui e tenho quilômetro aqui, o que vai vir aqui? Quilômetro. Se eu tenho hora aqui e tenho hora aqui, o que vai vir aqui no final? Hora. Então, não vai ser sempre quilômetros por hora. Eu tenho que me atentar à unidade que está sendo utilizada naquele exercício. Ok? Sobre essa aplicação da fórmula da velocidade, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Pode falar. não é bem uma dúvida em questão da aplicação, Ok. mas, por exemplo, e se tiver nesses dois casos do prédio e da casa, eles for a mesma medida, por exemplo, 72 quilômetros por hora e do outro lado, sei lá, 40 quilômetros por hora. Como que eu resolveria isso? Eu teria que dividir, assim, somar os dois e dividir, que daria o valor de cima. Aí, não, deixa pra... quando Calma deu aí, você está errado. falando se tiver uma variação nesse percurso? Eu não entendi a pergunta. Não, se tiver as duas unidades medidas ao mesmo tempo, e ele está pedindo para saber qual que é o delta S e a velocidade. E aí, por exemplo, no prédio tá lá 60 quilômetros por hora. Aí na casa tá 50 quilômetros por hora. Aí ele falou, qual que é a velocidade? Como que eu vou fazer isso, sendo Não, que os olha dois só. tá por quilômetro e o tempo junto? O que você está falando é referente, por exemplo, àquelas placas de limite de velocidade, certo? Aquelas placas, elas só vão me falar qual é o máximo da minha velocidade, o máximo que eu posso andar. Então, por exemplo, aquela hora nós usamos de exemplo uma placa de 80 km por hora, certo? O meu veículo está andando a 72 km por hora. Então, eu estou abaixo do limite permitido. Aquelas placas, na aplicação em si, ela só é um indicativo, ela não quer dizer nada. O que eu preciso para calcular minha velocidade são as informações iniciais e as informações finais apenas, ok? Se tem uma placa aqui marcando uma coisa, uma marcando outra aqui, outra aqui, outra aqui, não vai interferir em nada. Deixa eu continuar então, Vitor, que eu acho que você vai entender melhor na nossa próxima tela aqui, tá? Eu vou passar a próxima tela toda. Se você ainda tiver com essa dúvida, aí eu reexplico para você, tá? Então, vamos entender uma coisa. Aqui eu representei esse caminho, essa trajetória, por uma reta. Mas, gente, isso na prática não é assim. A gente sabe que no percurso que eu vou fazer, raramente eu vou ter uma reta, ok? Eu vou ter curvas, vou ter voltas e tudo mais. E se não bastasse o meu percurso ser disforme, a minha velocidade, ela não é constante num percurso. Vamos criar aqui, por exemplo, uma história. Por exemplo, eu estou saindo aqui do meu trabalho e estou indo para casa. Eu vou sair aqui do meu carro, que está parado, e vou aumentando a velocidade lá no velocímetro. Vai aumentando a velocidade. Mas no caminho, eu dou uma parada aqui numa loja. Tá.
parei numa loja, comprei alguma coisa para casa e tudo mais. O meu carro que estava parado agora continua andando, ok? Foi de 0 e foi aumentando a velocidade. No meio do caminho, meu carro parou aqui por causa de um semáforo. A hora que o semáforo abriu, meu carro continuou andando. Aqui no percurso, o carro teve que parar para um pedestre poder atravessar a rua. O pedestre atravessou, o meu carro voltou a aumentar a velocidade, foi continuando. Tive que diminuir aqui por causa de uma lombada que estava no meio da rua. Meu carro foi continuando o seu percurso, continuando aqui. Um cachorro pulou na frente do meu carro na hora que eu estava indo ali, dei uma freada de uma vez por causa desse cachorro e infelizmente não deu tempo de eu frear o suficiente, acabei matando o meu cachorro ali no caminho, mas isso não tem problema, porque eu ainda vou chegar na minha casa. Continuei andando aqui, um semáforo na esquina de casa me fez parar o carro e acelerei. Acabei atropelando uma véia. Que maldade, eu não faria isso não. Ai. O resultado é, você moscou, a polícia chegou antes de você na sua casa, agora você está sendo enquadrado, vai ser preso. Que maldade, um dia vocês vão dirigir, gente. Mas tá tudo bem, o carro chegou em casa. O que importa é isso, né? A gente chegar. Então, olha só. A minha velocidade, ela não é a mesma em todo o percurso. Lá naquele nosso exemplo, no comecinho, nós vimos uma velocidade constante de 80 km por hora. A minha velocidade aqui foi constante? Não. O que é uma coisa constante? Uma coisa constante é uma coisa que não muda. É uma coisa que do começo ao fim ela é a mesma. No caso, quando a gente está andando na rua, a nossa velocidade não é constante na prática. A nossa velocidade é variável. Ora eu estou numa velocidade menor, ora eu estou em uma velocidade maior. Então, para calcular, eu vou usar o quê? Eu vou usar apenas as minhas informações iniciais, que é o meu SI, o meu SI e o meu TI, e eu vou usar as minhas informações finais, o meu SF e o meu TF. Então, a variação que eu tive em todo o percurso não importa. No caso da velocidade, ela vai ter uma variação. Como a velocidade vai ter variação, a minha unidade real na prática, ela vai ser o quê? Ela vai ser a chamada velocidade média. Então, se a gente for ver bem mesmo, a nossa aula de hoje é sobre velocidade média. Por quê? Porque eu não estou medindo a velocidade em que eu percorri todo o percurso. Eu estou tirando a média da minha velocidade. Como que é a fórmula? É a mesma coisa. A única diferença é que eu vou chamar não mais de velocidade, mas eu vou chamar de velocidade média. Então, o cálculo da velocidade média é o ΔS dividido pelo ΔT. Meu ΔS, conforme nós vimos ali antes, foi 184 e meu ΔT foi 2. Minha velocidade média foi de 72 km por hora. Ok? Vitor, eu respondi a sua pergunta daquela hora? Mais ou menos. Então repete ela aí, porque eu acho que não ficou claro para mim. Não, é por causa que eu estava em dúvida, porque está sempre aparecendo, no caso da velocidade média, o ΔS e o ΔT separado para depois eles serem divididos, né? Assim, fazer a somatória para dar o resultado de quilômetros por hora. Isso. Mas aqui, olha, o áudio. O meu ΔS, ele não é a minha posição final menos a inicial? Então, eu pego lá minha posição final, olho lá a plaquinha que apareceu na hora que eu cheguei. Ah, é tanto. Eu olho lá a minha posição no começo. É tanto. Normalmente, no momento do trabalho, a gente não vai fazer essa conta, vai ser muito difícil, ok? Normalmente, num exercício, esse ΔS já vai estar pronto. Vai estar lá um carro que percorreu a distância de 100 km.
já é o meu ΔS, ok? No exercício já vai estar lá uma bicicleta que foi de tal lugar a tal lugar e tem ali um percurso total de 430 metros. Então, num exercício, meu ΔS, na maioria deles, já vai estar pronto. Eu não vou precisar calcular. Raras as exceções, ok? Mas, se tiver, como que eu calculo o ΔS? Eu olho a minha posição final menos a minha posição inicial, ok? A diferença desses dois é a minha distância, meu ΔS. E o meu ΔT? Bom, eu olho lá o horário no meu relógio que eu cheguei e eu vou subtrair do horário que eu saí, ok? Então, o que tem no intervalo não vai me interferir em nada. O que importa para mim são as informações iniciais e as informações finais. Ok? Respondido? O áudio do senhor travou. Travou durante a explicação? Não, eu entendi a explicação, só não entendi o que o senhor falou no final. Eu falei que no final, falei agora no final, que o que importa é a informação que eu tenho lá no início e a informação que eu tenho no fim, ok? A informação de distância no começo vai ser metro. A informação que eu tiver lá no final de distância é metro. A informação de tempo que eu tiver no começo vai ser horas ou minutos. A informação que eu tiver lá no final vai ser horas ou minutos, ok? Entendido? E professor, só uma coisa rapidinha, não sei se está certo. Ali na velocidade média, não era para ser 144? 144 não, olha só. A fórmula é 180. É 144 aqui, você tem razão. Aqui está falando, né? Você tem toda a razão. O valor Sim. aqui estava errado. O valor aqui é 144. 144 dividido por 2 dá 72. Tem razão. Porque aqui daria 92, né, com 184. Aqui, na hora de copiar lá, eu copiei errado. Tá? Você tem razão. Na hora que for postar o vídeo, eu vou fazer uma montagem e colocar uma figurinha aqui por cima para dar o valor certo. Tá? Tá. Mas a aplicação em si, vocês entenderam? Entenderam? A aplicação da velocidade? Maravilha. Sim. Então, deixa eu continuar aqui para a gente já encerrar, que já é a última tela agora, do seguinte. Conforme eu tinha falado para vocês, as duas unidades de medidas que a gente mais vai utilizar no nosso estudo sobre velocidade é o quilômetro por hora, ok? Ou seja, quantos quilômetros eu vou percorrer no intervalo de 1 hora. E a segunda unidade que a gente vai utilizar e muito é o de metros por segundo. Ou seja, quantos metros eu vou percorrer em um único segundo. E não vão ser raras as vezes que você vai ter que mudar. Você vai achar um resultado em quilômetros por hora, mas você vai ter que mudar, converter ele para metros por segundo. Ou o contrário, eu tenho um resultado em metros por segundo e eu quero converter ele em quilômetros por hora. Só que acontece, a conversão ela não é tão simples. Por quê? Bom, eu sei aqui que 1 quilômetro tem 1000 metros. Ok. Só que 1 hora não tem 1000 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, olha só. Para poder fazer essa conversão, a gente faz o quê? Nós usamos o fator de conversão. Esse número você tem que memorizar. Eu vou dar algumas dicas de ajudar como fazer isso, ok? Então, por exemplo, eu quero converter aqui o meu resultado, que está em quilômetros por hora, para metros por segundo. Para fazer essa conversão, eu pego aqui o meu resultado e divido por 3,6, ok? Então, 3,6 é o meu fator de conversão.
E se eu tenho aqui um resultado de metros por segundo e eu quero passar ele para quilômetros por hora, eu pego o meu fator de conversão, só que dessa vez eu vou multiplicar, ok? É fácil a gente entender, porque aqui eu estou em quilômetros por hora. Quilômetro é uma unidade maior do que metro. Hora é uma unidade maior do que segundos. Então, eu estou em uma unidade grande e eu quero transformar para uma unidade menor. Então, eu vou dividir. Quando eu divido alguma coisa, eu não gero um número menor? É claro que se eu estiver usando números maiores do que 1, né? Então, em quilômetros por hora, eu divido para transformar em metros por segundo. Agora, eu estou em uma unidade menor e eu quero converter para uma unidade maior. Nesse caso, eu tenho que multiplicar. Então, aplicando isso, vamos pegar o nosso resultado lá, que eu tinha uma velocidade média de 72 km por hora. Bom, para converter isso, eu tenho que pegar 72 e dividir por 3,6. Bom, 72 dividido por 3,6 dá exatamente 20. Então, olha só. Falar que um veículo está andando a 72 km por hora é a mesma coisa que falar de um veículo que está andando a 20 metros por segundo, ok? Esta velocidade é igual a essa. Um veículo a 72 km por hora anda na mesma velocidade de um veículo a 20 metros por segundo, ok? Entender essa questão da conversão das unidades, quilômetros por hora para metros por segundo? Entendi. Entenderam? Achei Beleza. até que bem facinho. É tipo... Não, é bem tranquilo. Aqui vocês não precisaram nem calcular, porque eu já dei o fator pronto, né? Aqui é calculado, né? Eu pego os 3.600 segundos, né? Divido aqui por 1.000 e vai dar 3,6. E professor, vai ser sempre 3,6? Vai ter Sempre. alguma hipótese que pode ser De diferente? quilômetros por hora para metros por segundo vai ser sempre 3,6, ok? De um para o outro ou desse para esse, tanto faz. Sempre vai ser 3,6. Tanto que esse é chamado de fator de conversão, porque é o valor que eu vou utilizar ali, ok? Tá certo. Então, vou encerrando aqui, tá? A nossa aula.